Bom dia, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre a tua vida nessa manhã. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, ao Senhor. Antes quero dar boas-vindas aí a você que nos visita. É com muita alegria que a gente te recebe. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de forma rica e abundante. Até Jesus nascer, os descendentes de Abraão eram cativos em suas próprias terras por 700 anos. 4 séculos se passaram desde que o último profeta havia falado. Os sacerdotes, os fariseus, ainda continuavam com os costumes da lei. Mesmo que o coração do povo de Deus, aos poucos, esfriasse. Então eles pensavam: onde está Deus? E suas promessas? Haverá mesmo um Messias? Quando ele virá? Prometido.
plano de Deus estava prestes a ser revelado de tal maneira que não poderia ser ofuscado. Uma multidão de anjos é enviada dos céus e cruza a atmosfera terrestre em direção ao coração da terra prometida. Agora os anjos podem ver ao redor da antiga cidade de Israel, a antiga cidade de Davi. A canção nasce. Ele Chelsea Dale. Cantam lá no céu, já nasceu o Redentor, pelos montes se ouviu a celestial canção, dando glória, dando glória, dando glória, in excelsis Deo.
olhos viram o bebê, se prostraram e o adoraram. Ofereceram seus tesouros e ofereceram seus presentes. E nessa manhã nós fazemos o mesmo com as nossas vidas. Nós oferecemos a Ti, te adoramos, Senhor. Grande Senhor, temos te adorado.
Toda tribo e língua reconhece a bondade do Senhor. É a linguagem universal, uma simples palavra. Aleluia, aleluia, é a canção que Pedro trouxe para o mundo inteiro cantar. Aleluia para o novo rei. Aleluia, sempre cantarei. Esperança e vida nele achei. Aleluia, aleluia. Aleluia, paz aos homens bons. Aleluia, Cristo é Senhor. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. Ao pensar que sozinho estou e a fé acabou, Jesus chegou. Oh, sim, chegou. Aleluia. Aleluia. Quando a dor invadiu meu ser, no desespero eu quis morrer. Chegou, Jesus chegou. Aleluia. Oh, oh, aleluia. Aleluia para o novo rei. Aleluia. Aleluia, sempre cantarei. Esperança. Esperança e vida nele achei. Aleluia. Paz aos homens bons. Aleluia. Aleluia, Cristo é Senhor. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. Por cair do jardim rompeu a amizade entre Deus e eu, Jesus. Oh, sim, chegou. Aleluia. Aleluia. Da terra se dissipou quando um lindo bebê chorou. Oh, sim, Jesus chegou. Aleluia. Vou cantar aleluia ao Senhor da glória. Aleluia para o Rei dos Reis. Aleluia é o som da vida. Vem cantar também. Aleluia. Aleluia para o novo rei. Aleluia. Aleluia, sempre cantarei. Esperança. Esperança e vida nele Oh, achei. sim. Aleluia. Aleluia. Aleluia para os Paz homens. aos homens bons. Aleluia, Cristo é Senhor. Senhor. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. 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 A mensagem das canções é: Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Como disse Isaías, Ele é o Príncipe da Paz. Nós vivemos num mundo cheio de tribulação, de angústia, de sofrimento. Mas Deus nos amou de tal maneira
que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Os planos de Deus para mim e para você são planos de vida eterna, planos de paz e não de mal. Quero compartilhar nessa manhã a palavra de Deus contigo, baseado no texto de João capítulo 3. João Batista anunciando o início do ministério de Jesus. Agora Jesus não mais um menino, não mais um bebê, mas um homem, aos seus 30 anos, iniciando o seu ministério na terra. Você achou? Amém? Quero convidar toda a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 3. É Lucas? Eu falei João? Perdão, irmãos. É porque o texto é sobre João Batista, só que está em Lucas. Eu falei João, é? É Lucas capítulo 3. Então vamos lá. Lucas 3. Ato falho, né, irmãos? Aleluia. Jesus está aqui no meio de nós. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Lucas capítulo 3. O servo do Senhor Lucas, médico e por isso minucioso em sua escrita, agora descreve o ministério de João Batista, que antecedeu o ministério de nosso Salvador Jesus. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarcas da Abilene, Anás, Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem um arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que faremos então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará,
E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Somente até aqui. Oremos. Deus de amor, bendito seja o teu nome, Senhor, nesta manhã, pela tua presença aqui no meio de nós. Nenhum de nós está aqui por acaso, ou apenas, Senhor, para atender um convite de um amigo, de um irmão, mas todos nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, para a glória do teu nome, e para manifestar em nós a tua graça, o teu amor, e por isso te pedimos, Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós com o poder da tua palavra, e leva-nos, Senhor, ó Deus, ao centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar-se. João, servo do Deus Altíssimo, diz aqui a palavra do Senhor, descrita por Lucas. Ele descreve no primeiro verso uma série de dados históricos. Então, o que o Espírito Santo está fazendo através de Lucas, no primeiro verso, descrevendo que no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era o tetrarca da Galiléia. Ele estava fazendo, na verdade, um contexto histórico. Não era um tempo de paz, não era um tempo de bonança para o povo de Deus. Aliás, era um tempo muito difícil, um tempo de grande dificuldade. Na verdade, Deus estava em silêncio há 400 anos. Há 400 anos, desde Malaquias, nenhum profeta havia sido usado por Deus para falar ao povo de Israel, porque o povo de Israel rejeitou obedecer a Deus. O povo de Israel se afastou do Senhor, seguiu deuses falsos, começou a fazer tudo que os outros povos que não conheciam o Senhor faziam, e o Senhor se afastou deles. E quando Deus fica em silêncio, nossa vida se torna um caos. Quando Deus se cala, nós esfriamos, perdemos a direção. Quando Deus se calou diante do seu povo, o seu povo foi dominado. Na verdade, eles eram subjugados pelo Império Romano, viviam em miséria, em pobreza, e o texto fala aqui, olha, quem não tiver uma túnica, que era uma roupa, a roupa de baixo, compartilhe, quem tiver duas, compartilhe com quem tem, porque quem tinha duas túnicas naquela época era afortunado. Havia pessoas sem nenhuma roupa por baixo. E diz mais o texto, quem tiver comida, compartilhe, porque quem tinha comida em sua despensa era também afortunado, porque eles viviam numa situação muito difícil. Quando Deus se cala diante de nós, nós perdemos a direção e andamos errantes, e assim era o povo judeu, estava errante. Quando Deus se cala diante de nós, somos presa fácil para os nossos inimigos. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor fala conosco, quando Ele está presente, quando Ele se manifesta, quando nós sentimos a presença de Deus, sabemos que o Senhor está ali, quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo muda em nossa vida. O contexto histórico diz então que o povo vivia numa situação difícil, subjugados, estavam debaixo da mão pesada do Império Romano, pagavam impostos pesados. Além de pagar impostos, na verdade, eles eram defraudados pelos coletores de impostos. Mas o Senhor, Ele é um Deus bom. Deus não estava longe do povo porque Ele não amava o povo, Ele estava longe do povo porque o povo se afastou de Deus. E nessa manhã o Senhor chama a mim e a você: volta para mim, busca a minha face, busca a minha presença. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã?
priorizando nossa agenda da semana na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu careço de Ti, fala comigo. E depois de 400 anos de silêncio, o Senhor, na sua infinita graça e compaixão, Ele abre a sua voz, abre a sua voz através de um homem chamado João. E Batista não era o sobrenome dele, mas é porque ele batizava, ele pregava e batizava pessoas. E diz aqui que neste ano a palavra do Senhor, verso 2b, veio a João, filho de Zacarias. O Senhor encheu João com o seu Espírito Santo. E João, cheio do seu Espírito Santo, ele sai, ele se move. Quando Deus está manifesto em nossa vida, quando o Senhor, Ele nos chama a uma missão, Ele nos move. Nós não podemos ficar calados. Aquele que tem Jesus, aquele que conhece o Senhor, cheio da sua presença, não pode se conter, porque há algo a fazer, há uma verdade a ser dita, que só Jesus Cristo salva, que todo aquele que nele crê será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação, salvo da morte eterna, salvo da separação de Deus. E João começa a pregar, mas João não prega uma palavra simplesmente de vitória, ele não prega uma palavra simplesmente de prosperidade, ele prega um fundamento, porque sem isso ninguém poderá ser salvo. Arrependimento. João prega arrependimento. Ele sai, percorre toda a região próxima do Jordão, pregando o arrependimento. Nós nos arrependemos daquilo que fazemos e que é contrário à vontade de Deus, não daquilo que simplesmente é contrário à nossa sociedade ou à nossa cultura, mas aquilo que ofende a Deus. E no fundo do nosso coração, e no fundo do coração humano, todo homem sabe aquilo que é errado e que ofende o Senhor, por mais que tente dizer que não, por mais que tente tratar com normalidade, todos nós sabemos nossos grandes defeitos e aquilo que desagrada o coração do Senhor. E João Batista diz: olha, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Vocês que querem ver a Deus, voltem-se para Ele, mudem de trajetória, saiam do caminho que desagrada a Deus e se voltem para o Senhor. Apresentem suas vidas a Deus. E ele continua pregando. E cumpre-se na vida de João a profecia de Isaías, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. E nesta profecia diz assim: todo vale será aterrado, e toda montanha e colina nivelada, as estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ora, sem Deus não há vida, sem Deus não há esperança, sem Deus não há salvação, sem Deus não há nada. Nós podemos viver, nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, mas se a nossa vida não estiver aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, nossa vida será de infelicidade, de frustração e muito breve. Mas se a tua vida estiver aos pés do Senhor, por maiores que sejam as lutas, o Senhor estará contigo, a graça do Senhor será sobre a tua vida, o Santo Espírito de Deus habitará em você, e você viverá hoje e eternamente. Nossa vida não se limita a este tempo, a esta terra. Aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá, diz a palavra de Deus. E a profecia fala a respeito de uma mudança de cenário. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. Os vales falam de depressão, os vales falam de sofrimento, os vales falam de escuridão. E
o povo de Deus estava assim. E se nós olharmos para a nossa sociedade, para o nosso país, para a terra em que vivemos, nós vamos ver que a humanidade agoniza. Agoniza. Pais contra filhos, filhos contra pais, famílias sendo destruídas. Fiquei muito assustado ao ver um anúncio de um leite preparado para crianças. Isso é real. Nos Estados Unidos, para o pai que quer já fazer com que seu filho que nasceu menino possa receber alguns hormônios já como bebê, para haver uma mudança de sexo. Nós vemos nos tribunais do nosso país inocentes sendo condenados e malfeitores sendo inocentados. E não é só no Brasil, irmãos. Nós vemos guerras, e talvez você não tenha ouvido muito falar em guerras, como a guerra do Iraque, mas há pouco tempo, o presidente americano retirou suas tropas do Afeganistão, e centenas de cristãos foram mortos imediatamente. Centenas. Apareceu a cena de um homem enforcado, pendurado num helicóptero que o governo americano deixou para o Talibã. O mundo agoniza porque está longe de Deus. Mas o Senhor não nos deixou, Ele não nos abandonou, Ele não deixou você sozinho. Ele te amou tanto, 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 que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus não é uma história, Ele é real, Ele é Deus. E Ele veio e habitou entre nós. E mesmo na depressão que nós vivemos, nós podemos sim emergir das águas profundas e dizer: o meu Redentor vive, o Senhor é comigo. E mesmo diante dos vales que passamos, nós podemos pegar nas mãos do Senhor. E antes isso era impossível. Não havia em quem se segurar, não havia esperança antes da chegada do Messias. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. O povo estava simplesmente fazendo seus atos religiosos. E quantos de nós estamos entrando e saindo da igreja apenas fazendo o nosso ato religioso? Mas a religião não salva, Jesus Cristo salva. A verdadeira religião é crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, e saber que só Ele pode aplanar os vales da tua vida, e pode te ajudar a superar as montanhas, as dificuldades, as barreiras que estão diante de você. Quando Deus fala, tudo muda em nossa vida. E Deus falou através de João Batista, e João Batista começou a pregar. E nós vemos aqui a maravilha que é o Evangelho, a boa notícia. Está chegando o reino de Deus, e o reino de Deus está entre nós. Jesus Cristo já chegou. Ele nasceu em forma humana, como um bebê, mas Ele cresceu, habitou entre nós. Diz João, já o apóstolo João: e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, Ele andou entre nós, e todo enfermo que cruzou o caminho de Jesus foi curado, e os possessos de demônios sem esperança foram libertos, e aquele que creu nele foi salvo. E o Evangelho do Senhor não é para um grupo de pessoas somente. Você veja que João, cheio do Espírito Santo, anunciando a chegada de Jesus, o início do seu ministério, aliás. Essa palavra toca os corações, e se aproximam diante dele coletores de impostos, se aproximam diante dele soldados. A palavra de Deus é para todos os homens e para o homem todo. A palavra do Senhor é para você
quer você tenha nível superior, quer você não saiba ler e escrever, Ele não está interessado nos teus títulos, Ele ama você, porque é Ele que te criou, e Ele não quer você longe dEle, por isso que Ele enviou o seu Filho, para interromper o silêncio de Deus. Jesus Cristo interrompeu o silêncio de Deus para com o seu povo, e hoje Deus fala conosco através de seu Filho Jesus, através do seu Espírito, através da sua palavra. O Senhor está aqui no meio de nós, e sabe o que o Senhor fala? A mesma pregação que Ele deu a João: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Eu quero morar com Deus, com Jesus eternamente. Você quer? Você quer ser salvo? Você crê na tua salvação? Eu quero. Todos nós queremos ser salvos. Quem quer ser abençoado por Deus? Quem quer ter uma família cheia de alegria e paz? Eu quero. Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser salvos, mas há um pilar aqui importantíssimo para mim e para você. É necessário ter mudança de vida, arrependimento. É necessário você ter asco daquilo que Deus detesta. É necessário você reconhecer que você tem errado, tem deixado às vezes o mal entrar no teu coração e fica com raiva dos outros. Ontem eu saí daqui da consagração cheio da presença de Deus, da consagração. Irmãos, na esquina um motociclista me fechou. Sabe, tudo que eu tinha recebido de Deus parece que sai assim com, né? Por pouco eu não atropelei aquele rapaz. Você diz: pastor, o senhor não faz isso? Faço. Sou pecador, irmãos. Porque ele me fechou, me xingou, mas Satanás foi envergonhado, porque naquele ímpeto ali eu falei: Senhor, tem misericórdia, e eu voltei atrás. O que é isso que nos move para uma coisa contrária à vontade de Deus? Sabe qual é o nome disso? Pecado. O pecado não é um ato, o pecado é um poder que ainda habita dentro de nós, que te impulsiona para longe de Deus. Quer saber, quer uma ilustração para você saber que isso é verdade? Você já viu assim, por exemplo, uma área na empresa, ou no lugar onde você vai, tem várias portas, aí tem uma porta com uma plaquinha: proibido entrar. Não dá vontade de entrar ali? Proibido entrar. Por que é proibido entrar aqui? Deixa eu ver o que tem aí. A gente quer transgredir. Já dei esse exemplo aqui, mas isso é real. Plaquinha: não pise na grama. Não dá uma vontade de você pisar ali? Poxa, a grama tão fofinha, né? Nós temos esse ímpeto dentro de nós de transgredir. O pecado que entrou em nós veio lá do pecado original, mas Cristo veio para te dar força, para te libertar do poder do pecado. Todo dia o Senhor está nos livrando do poder do pecado, todo o tempo. E no momento como esse, quando o pecado tenta tomar a frente, é o Espírito Santo de Deus que diz: filho, para, você não é mais escravo do pecado, eu te libertei. Só Jesus Cristo nos liberta do poder do pecado. Só o Senhor. Não é uma boa ética, não é uma boa educação, não são simplesmente bons costumes, é o poder de Deus em nós, que nos leva ao arrependimento e à mudança de rumo, e aí sim nós podemos declarar: Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e Salvador. Mas enquanto você vive feliz com o teu erro, você está longe de Deus.
Mas ouça a pregação de João Batista, que também foi a pregação de Jesus: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Grande multidão se aproximava para ouvir a pregação de João Batista no deserto. O que atraía as pessoas? A presença de Deus. O que te trouxe aqui nesta manhã? A presença do Senhor. Mas havia pessoas ali não arrependidas e que queriam, na verdade, participar daquele rito de batismo. E João Batista, ele usa uma palavra muito dura, ele diz: raça de víboras, cobras. Olha isso. Imagina hoje se um pregador fala isso: raça de víboras. A pessoa: não, esse pregador é muito duro, não quero ouvir essa palavra não. A verdade, ela vem, às vezes ela machuca, mas é para te curar, para libertar. O que João estava falando? A quem ele estava se dirigindo? A pessoas que não queriam abdicar da sua vontade para fazer a vontade de Deus. A pessoas que estavam muito bem, obrigado, com seus erros e com seus pecados, e queriam apenas mais um rito religioso, mais um batismo para talvez amenizar a dor de sua consciência. Mas Jesus Cristo não veio amenizar a dor na nossa consciência, Ele veio nos libertar, Ele veio nos salvar, Ele veio aplanar os caminhos, Ele veio transformar a nossa vida, Ele veio mudar não a gente por fora, mas dentro do nosso coração. E nessa manhã eu te convido: abre o teu coração e deixa o Salvador operar em teu viver, deixa Ele operar. Porque quando Jesus toca, tudo muda. Quando o Senhor toca, nós somos abençoados. Quando o Senhor toca, nós somos renovados. E aquele que chegou desanimado, recebe novo ânimo. E aquele que chegou sem forças, recebe a força do Senhor. E aquele que nem conhecia Deus, passa a conhecer, porque o Senhor, Ele se revela a nós. Por que houve arrependimento? Porque Deus falou. Quando Deus fala, nossos corações se quebrantam. Quando o Senhor começou a falar através de João Batista, o coração daquelas pessoas se quebrantaram. E soldados que se associavam aos cobradores de impostos para extorquir o povo, vieram arrependidos e perguntaram: o que nós temos que fazer, João? Qual é a mudança que Deus requer de nós? E talvez essa seja a melhor pergunta para você fazer ao Senhor: Senhor, o que eu preciso mudar em minha vida? Qual é a tua vontade para mim? Porque nós estamos acostumados a chegar diante de Deus e fazer uma lista de pedidos ao Senhor, mas que nesta manhã, ouvir esta palavra, você faça como os soldados, faça como os cobradores de impostos arrependidos. Chegue diante do Senhor e diga: então o que eu tenho que fazer? Que nós possamos essa manhã perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu tenho que largar? O que eu tenho, Senhor, ó Deus, que abraçar? O que eu tenho que fazer? Para os publicanos, que eram esses cobradores de impostos, que cobravam não só os impostos de Roma, mas também cobravam uma taxa extra para eles mesmos, e às vezes cobravam essa taxa extra de uma forma exorbitante, para seu enriquecimento ilícito. Agora eles chegam diante do Senhor, diante de João Batista, que representava ali a boca de Deus, a palavra de Deus, e eles perguntam: o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer, mestre? E João diz: não cobrem além daquilo que é justo. Para os publicanos era a cobrança indevida. Para os soldados era a extorsão, o abuso da violência. Para mim e para você, você sabe o que o Senhor te pede nessa manhã. Se você é uma pessoa que retém demais seus recursos, o Senhor te pede: compartilhe o que você tem. Se você é uma pessoa que está aí cheia de mágoa, com o irmão fulano, irmão ciclano, com familiares, o Senhor pede a você: perdoa, assim como eu te perdoei, perdoa o teu irmão. Você crê que o Senhor te perdoou? Você crê? Eu creio.
Você tem ideia do tamanho da tua dívida, do tamanho dos teus erros, do tamanho da tua dívida com Deus? Pois bem, o Pai entregou Jesus para salvar você. Jesus morreu numa cruz, tomando sobre si a tua culpa, a minha culpa, e hoje, por qualquer coisa ou quase nada, nós cobramos do irmão, fechamos o semblante, não falamos, não cuidamos, nos afastamos. Mas o Senhor diz, assim como falou aos publicanos: perdoa o teu irmão, perdoa o teu familiar. Se você é uma pessoa que conhece Jesus, mas que está diante dele, esta pregação também é para você. E o Senhor diz: volta a me servir, volta a me buscar, volta a orar, volta a clamar, volta a me adorar com tudo que você tem. Para de valorizar mais coisas do que a minha presença, para de valorizar mais o teu status do que a minha presença. É um chamado do Senhor. Talvez você seja uma pessoa ocupada demais, porque você trabalha demais, estuda demais, você tem muitos sonhos, muitos alvos, e você tem esquecido que o maior tesouro da sua vida é a tua alma. E nessa manhã o Senhor te diz: busca a minha presença em primeiro lugar, busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Amém? A profecia de Isaías diz: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Nessa manhã você vê a salvação de Deus, você vê Jesus pela fé. Nessa manhã o Senhor está falando contigo nesta palavra. Nesta manhã o Senhor está aqui no meio de nós. Que você possa ver a salvação e não somente ver, porque muitos viram Jesus e deixaram Jesus passar, mas outros se prostraram diante dele e disseram: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego, Senhor, os meus sonhos a Ti, eu quero, Senhor, ó Deus, ser Teu servo, eu preciso de Ti. Às vezes nós caminhamos na nossa vida tão cheios de nós mesmos que esquecemos o quão frágeis nós somos e quanto precisamos da graça de Deus. Que nessa manhã também você diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero voltar, Senhor, a ouvir a Tua voz. Sabe quando mudou a história da humanidade? Depois de 400 anos de silêncio, quando o Senhor falou. Você crê que Deus está falando contigo nessa manhã? Através das canções, através da vida do irmão que está do teu lado, através da pregação da palavra, o Senhor está falando contigo. Então nessa manhã é uma manhã de mudança de vida. O Senhor está aqui para transformar a sua vida. Deus está aqui no meio de nós. E a palavra do Senhor também neste texto é salvação. O Senhor veio salvar você das suas dores, salvar você do seu medo, salvar você dos seus pecados, da sua culpa. O Senhor veio salvar você dos teus inimigos. Todos os dias nós enfrentamos nossas lutas, inimigos que não vemos, mas o Senhor vê. Ele é aquele que te defende. Salvação. Jesus Cristo, Ele foi o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele entregou sua vida para salvar a mim e a você. Então nessa manhã, não apenas olha para Jesus, mas abraça a fé em Cristo. Diz: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Senhor, a partir de hoje eu quero andar segundo a Tua vontade. A partir de hoje, Senhor, eu quero Te adorar, Senhor, nos meus relacionamentos, no meu casamento. Talvez o teu casamento esteja passando por um vale, mas o Senhor é aquele que aplana os vales. Talvez a sua família esteja passando por um vale, por dores, mas o Senhor é aquele que te salva no meio dos vales. Basta você dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, e eu apresento, Senhor, ó Deus, o meu coração a Ti. Me diz, Senhor, o que Tu queres de mim. Eu me arrependo, Senhor, ó Deus, dos meus maus feitos, dos meus maus caminhos, da minha inconstância, da minha infidelidade, da dureza do meu coração.
Eu me arrependo, Senhor, porque eu quero viver contigo, eu quero viver hoje e sempre na tua presença. Você é conosco, vamos sair deste lugar, mas não nos deixe sair da tua presença. Guarda-nos em tuas fortes mãos e leva-nos para os nossos lares, Senhor, debaixo da tua proteção. A ti, Senhor, nossa gratidão, nosso louvor, oh Deus, e nosso amor, Pai, a ti, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Assim como os cristãos antigos, eu te abençoo. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, e que o vento sopre sempre a teu favor. Que o sol de Deus aqueça o teu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, que o Senhor, o Rei da Glória, o Salvador, te guarde nas palmas de suas mãos. Amém. Ao Rei a glória, aleluia. Todo louvor a ti, Jesus, toda glória a ti, Senhor. Chamamos, ó Pai. Antes de sair, abençoe o irmão que está do seu lado. Diga a ele: Jesus te abençoe, Senhor te abençoe. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, você